Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje a gente está recebendo aqui uma verdadeira fera do mercado de varejo brasileiro. Ele é varejista desde criança, ele vai contar um pouquinho essa história pra gente. É um executivo que tem uma larga experiência nesse segmento, incluindo passagem por empresas fora do Brasil durante alguns anos. Ele passou pelo Walmart, pela DPSP, ele passou pela Lojas Marisa e atualmente ele é CEO do GPA. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui hoje o Marcelo Pimentel, que é CEO do GPA. Marcelo, Rodrigo, super obrigado por ter vindo. Prazer enorme estar aqui com você. Eu falo sempre essa frase, o pessoal já está acostumado. Eu sei que as agendas são malucas, então é uma honra gigantesca receber você aqui para falar um pouquinho da sua carreira, deixar um pouco dos teus insights, do seu conhecimento para as pessoas que nos assistem. E para a gente começar, conta para a gente, quem é o Marcelo Pimentel? Rodrigo, primeiro, muito obrigado, um prazer enorme, um prazer maior ainda. Antes aqui a gente estava tomando um café e você contando a história e só ratifica realmente a importância desse projeto. Então, prazer estar aqui com você. Obrigado. Marcelo Pimentel, como você falou, é um varejista nato, história rápida, né? Desde criança o meu pai dava mesada para gente. Eu sou o caçula de 3 filhos e tenho 2 irmãs, a Laura e a Ana. E aí eu sabia que elas gostavam muito de chocolate. Eu, quando recebia a minha mesada, ia lá, comprava os chocolates, revendia com lucro para elas. Gostei disso e comecei a comprar picolé, vendia picolé nas rodoviárias, a coisa de aquele varejo muito raiz. Era engraçado porque onde a gente morava, às vezes as pessoas que nos conheciam iam conversar com meus pais: vocês estão precisando de alguma coisa? Porque a gente viu seu filho vendendo picolé lá na rodoviária. Pô, vocês estão precisando de alguma ajuda? Mas foi algo que realmente desde cedo me impulsionou. Eu sempre quis trabalhar em varejo. Depois, menino apaixonado por carro, meu sonho de consumo passou a ser vender carro zero. Eu tinha uma obsessão. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a bater na porta de concessionária para poder vender carro, que era isso que eu queria. Cara. Era muito legal, principalmente quando tinha... a gente vendia na época, lá no Rio de Janeiro, para a polícia militar. Então, de vez em quando chegava aqueles Santanas lá no depósito que a gente tinha que entregar na polícia. E já vinha com sirene, tudo, era um barato. Depois eu casei cedo, casei com 21 anos com a Paula e terminei minha universidade em comércio exterior. E eu queria muito ter a experiência fora. E principalmente no canal de comércio exterior, eu precisava falar inglês. Na época eu não falava ainda. E a gente decidiu ir para a Inglaterra. Então, recém-casados, vendemos tudo que tinha, fomos embora para o que seria um ano de inglês na Inglaterra, um intensivo de inglês na Inglaterra. Aquele um ano, na verdade, se tornaram 14 anos, 2 filhas. Caramba! E uma experiência no varejo alimentar que aconteceu também, muito interessante, do nada. Caiu completamente diferente, porque você começa como estudante, você volta, né, vai trabalhar limpeza, vai trabalhar aquela coisa que todo mundo tem que ralar no início, enquanto está estudando. À medida que o inglês vem, você começa a melhorar um pouco o emprego. E eu estava trabalhando numa farmácia, a Boots the Chemist, aonde naquele momento surgiu uma oportunidade, e aí é bênção de Deus ali, que dizia assim: estavam dando bolsa para pós-graduação naquela cidade onde eu morava, e para as pessoas que ganhavam até um determinado valor. Resumindo, eu me encaixei. Você se encaixou exatamente ali. E ali abriu oportunidade para eu começar a fazer minha pós-graduação. Depois, minha esposa foi. E à medida que foi melhorando, eu me realizei no dia que eu recebi a oportunidade de voltar a ser vendedor de carro na Inglaterra. Era quase que, voltei ao meu status, né, ao que eu gostava de fazer, do né? Brasil. E
Naquela mudança, um dia eu saí e a gente foi celebrar em Londres. Eu morava em Birmingham, a gente foi em Londres celebrar um final de semana. Quando eu chego em casa no domingo à noite, eu ia começar na segunda de manhã, tinha uma carta da concessionária para mim. E a carta declinando da oferta. Cara, eu já tinha pedido demissão de tudo. E ali, duro como ninguém. O que eu faço? E aí, literalmente, na segunda de manhã, saí andando no bairro, batendo em mercadinho para oportunidade, até que encontrei um mercadinho lá de bairro que me deu oportunidade. E foi legal, porque eu nunca tinha trabalhado em alimentar, e o que foi interessante era o mercadinho de e a vaga era supervisor. Você é supervisor de quem? Deu mesmo. Mas, né? No currículo foi supervisor. E aquilo, toda quinta-feira, tinha um jornal de emprego da cidade. E surgiu, num determinada semana, a oportunidade para contratação de trainees no J. Sainsbury's, que na época era a segunda rede alimentar. E eu fui, estava terminando minha pós-graduação e, de novo, uma dessas coisas que não é programada, acontece na nossa vida, um presente. Eu cheguei para um programa de trainee e saí de lá como gerente da área, porque a moça do RH, quando olhou o meu currículo, falou, não, isso aqui não é para trainee, isso aqui você já deveria ser um gerente. Daí eu falei para ela, não posso concordar mais com você. Tem a oportunidade aí, né? Então pronto. Dali foi a minha entrada no varejo alimentar, né? Eu fiz toda a parte de perecíveis, foi uma escola muito boa. 2 anos depois, eu tive a oportunidade de ir para o Walmart, lá na bandeira Asda, na Inglaterra, onde eu fiquei por mais quase 11 anos, trabalhando em todas as áreas de loja, primeiramente. Depois eu entrei num programa de trainee para diretor, entrei no programa de delivery, que estava começando. Eu comecei o programa de home delivery 15 anos atrás, mais ou menos. E depois daquilo, surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil, algo que foi inesperado. Em 14 anos e 1 mês, a gente tinha decidido que a gente ia voltar. Voltei ainda pelo Walmart, onde eu fiquei por mais 3 anos. Pois fui convidado para trabalhar como COO do grupo DPSP, e para mim era um desafio novo. Eu gosto muito dessa oportunidade de aprender novo. 2 anos lá, 5 anos de Marisa, que foi totalmente fora da minha zona de conforto. Né? Saí de venda de itens né? Muito de prateleira, assim, de né? prateleiras, SKUs, para entrar num varejo que é completamente diferente. E foram anos de tremendo aprendizados para mim. E desde abril de 22 eu tive a honra de ser convidado para ser o CEO do Grupo Pão de Açúcar. Confesso que foi aquela experiência de não acreditar. Então, o que esses caras estão fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade irrecusável que tenho um imenso orgulho de estar agora fazendo parte desse time. É uma das posições mais importantes do varejo brasileiro, né? Porque é uma das companhias mais importantes do varejo brasileiro, né? Eu imagino o tamanho da responsabilidade que você tem lá dentro dessa empresa. Exato, não é pequeno, não é pequeno. Marcelo, como é que foi a sua primeira semana dentro de uma empresa como o Grupo Pão de Açúcar, né? Que é uma empresa grande, uma empresa que eu tenho a impressão muito dinâmica. E você teve receio de assumir essa posição? Você teve medo de assumir essa posição? Como é que foi isso para você? É interessante. Essa palavra medo, e não falo isso vendendo orgulho ou qualquer outra coisa, é algo que não vem. Porque eu sou muito curioso e gosto muito do desafio do novo. Né? Então, eu passo do princípio de que a dor de viver com a dúvida do que poderia ter sido é sempre maior do desafio de encarar e correr o risco de dar errado. Então, raramente eu vou ser o cara que diz não para o desafio. Quando eu entrei no Pão, e principalmente nessa primeira semana, tem aquele primeiro momento de onboard, de conhecer o pessoal. Todo mundo. Né?
Mas tinha duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a força da cultura do pão. É realmente algo inacreditável. É um legado histórico da companhia que permanece até hoje. E você vê pessoas que estão lá há muito tempo e verdadeiramente apaixonados pela marca, pela companhia e pelos clientes. E isso me chamou muita atenção e naquele momento me deu confiança de que isso aqui vai dar certo. Uhum. O segundo era que esse mesmo desejo e essa mesma vontade de dar certo poderia ser um complicômetro aqui para que isso realmente acontecesse. Porque a gente estava num contexto ainda de muitos silos dentro da organização, muita gente tentando resolver, mas de forma singular, unitária, dentro das suas áreas, e isso criava uma desconexão muito grande dentro da empresa. Rapidamente, talvez eu acho que a minha primeira ação lá dentro foi pedir para que a gente fizesse um inventário de projetos que estavam acontecendo dentro da empresa. E aí, quando chegou em 300, eu pedi para parar. Caramba. Falei, vamos parar de contar, porque agora a gente já está estamos perdendo tempo aqui. E aí eu reuni o time junto e falei o seguinte, olha, fui para o conselho de administração e com o time e falei assim, olha, a gente tem que ter, numa empresa como essa, que precisa estar focado como um turnaround, que a gente vai ter, no máximo, estourando 20 projetos. A gente começou com 25, descemos para 20 e já estamos aí trabalhando para chegar a 15 projetos. Porque qual é o desafio aqui? Para onde você olhar, tem oportunidade. Para onde você tocar, pode ser algo melhor. Mas o que de verdade, aceitando a realidade que temos limites de recursos, seja recursos em pessoas, recursos financeiros, recursos de tempo, o que de verdade era essencial para o turnaround. E foi daí que a gente lançou a nossa estratégia, que eu tenho conversado muito com o mercado, com o time e com investidores, de 6 pilares estratégicos e 20 projetos que suportam esses pilares. Seis pilares. E é isso. E aí você ter a coragem de abrir mão de muita ideia boa, que não quer dizer porque a gente não está fazendo, não são boas ideias, elas só não são essenciais agora para o que a gente precisa. Então, a gente tem um backlog, um pipeline de boas ideias, de projetos, mas a gente não começa nada antes de tirar alguma coisa. E tirar alguma coisa significa ter completado aquele projeto que era tão importante. Então, a gente, eu diria que o principal ensinamento daquela primeira semana e um alerta para mim daquela primeira semana foi realmente ter um foco absoluto naquilo que era essencial. Isso, e eu imagino a coragem de fazer isso, né? Porque você trouxe tudo para o foco, né? Ou seja, é o essencial e vamos botar toda a nossa energia nisso que realmente move o ponteiro. Isso. Mas precisa ter muita coragem para fazer isso, né? Porque imagino, né, que tiraram projetos de pessoas que ficaram tristes. Sim, né? Então, assim, teve que gerenciar um monte de frustração, até as pessoas entenderem, né? Olha, a gente está indo por esse caminho, por isso a gente está fazendo isso. Eu imagino que você deva ter tido aí um trabalho grande nisso, né? Muito grande, mas aqui, e você tocou em pessoas, né? Eu acho que a grande preocupação, né, dentro desses 6 pilares, um deles é o pilar de cultura. E eu falo muito que para mim, o principal pilar. Porque tem um pilar de venda, tem um pilar de expansão, tem um pilar digital, tem todas essas partes operacionais do negócio, mas sem as pessoas entenderem o contexto, sem elas entenderem e engajarem com essa missão, de nada vale, porque elas não vão estar verdadeiramente comprometidas com o que precisa ser feito. Então, foi sempre com muita transparência. Por que a gente está deixando de fazer alguma coisa? Por que a gente escolheu fazer isso? Quais são as coisas que estamos abrindo mão? Qual é o ganho daquelas e por que elas são prioritárias? E dessa forma, nós temos reuniões corporativas toda segunda-feira à tarde, onde a gente bate e vai dando tração não só para o time executivo, mas para a empresa como um todo. Uma das coisas que a gente fez, e também é disruptivo, mas corajoso,
nós tínhamos mais de 1.000 métricas no decorrer da organização. Caramba. A partir do CEO até o último colaborador. E a gente falou assim, puta, como é que claramente não tem união, não é. tem foco, não tem direção. Porque se cada um está lutando por 1.000 KPIs distintos, eles não têm como se convergir. E a gente, para o ano de 2023, eu me lembro levando isso para o conselho, né? E que privilégio eu tenho de ter esse conselho que me apoiou e me apoia o tempo todo, de dizer o seguinte: eu quero lançar no ano de 2023 um programa de métricas único para a empresa. E são 10 KPIs que nós vamos acompanhar. Então, do CEO até o colaborador de loja, o colaborador do CD e o colaborador do escritório, todos nós temos as mesmas metas. Porque a gente precisa trabalhar junto para um mesmo objetivo, e se tem alguma área ficando para trás, o grupo tem que ajudar, porque a gente vence ou perde juntos. Não tem aquele contexto que muitas das vezes acontece, que é uma contradição, de uma empresa não entregar resultado e ter um grupo que ganhando super bônus, porque dentro daquele contexto, que não necessariamente contribuiu para o macro, bateu-se a meta. Bateu-se a meta. E aí tem uma contradição muito grande. E isso tem sido transformacional para a gente, Rodrigo, porque todo mundo sabe das metas da companhia, todo mundo acompanha as metas da companhia e está todo mundo trabalhando para que essas metas sejam atingidas. Exatamente. Genial isso. De novo, foco. Exatamente. Né? Ou seja, sair de 1.000 para 10, cara, é um negócio surreal. Né? E traz o foco e o que você disse, né? A colaboração. A gente deixa de competir. Exatamente. Né? E olha para o mesmo lugar. Isso é genial. Né? Eu acho que é um movimento corajoso, de novo, né? Porque, sair de 1.000 para 10 não deve ter sido fácil escolher as 10. Né? Imagino quanto tempo vocês devem ter ficado pensando quais seriam essas 10. Mas é muito corajoso e muito perspicaz, porque, peguei todo mundo e... Eu já trabalhei em empresas que eram assim, que cada área tinha uma métrica e era ruim, porque marketing tinha uma métrica X que não era a mesma métrica de vendas. Isso. Então ele batia a meta dele, né? Por exemplo, estava feliz, mas ele não tinha ajudado a bater a métrica de vendas. Exatamente. Então não adiantava. Né? A empresa perdia. A empresa perdia. Né? Então, não... tem um dizer que você falou da dificuldade, da complexidade, mas eu gosto muito de um dizer lá na Inglaterra, do time de varejo, que a gente falava, que eu gosto muito e uso até hoje, que fala o seguinte: o difícil é fazer o fácil. A gente tem a tendência de complicar as coisas, porque se não é complicado, portanto, não vale a pena, ou não tem valor, não tem valor, não é arrojado o suficiente. E eu acredito muito no contrário disso. Acho que o quanto mais claro de se entender, o quanto mais simples de ser percebido, a maior chance da gente de ter o engajamento completo do time como um todo. Se você passa 5, 10 minutos tentando explicar uma métrica para um colaborador e o que ele precisa fazer com isso, tem alguma coisa errada, e a chance dessa métrica prosperar é bastante baixa. Isso é verdade. Marcelo, você falou de cultura agora há pouco. Como é que você se adapta como CEO às culturas, né? Como executivo, inclusive? Né? Saí lá da DPSP, fui para Marisa, era uma outra cultura, era uma outra realidade. Aí saí da Marisa, estou no GPA, outra cultura, outra realidade. Que coisas você faz para se adaptar a essa nova cultura? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda, como é que você coloca um pouco da sua cultura também na cultura geral? Isso. Primeira coisa para mim é entender que cultura é muito mais sobre pessoas do que sobre a proposta de valor do negócio. E o que eu quero dizer com isso? Se você olhar a minha história de trabalho, era desde venda de carro, depois eu fui vender arroz e feijão, depois fui vender Rivotril, fui vender lingerie e agora estou de volta no arroz e feijão. O que tem de comum aqui? Que o produto muda, mas no final são negócios de varejo, de interação entre pessoas que representam o seu negócio
e os clientes que interagem com essa empresa. Então, o foco no cliente, independente de onde você passa, para mim é o centro de uma cultura verdadeira de qualquer empresa. Qual é o desafio aqui? Porque todo mundo fala que o cliente é o foco, né? Você não vai para nenhuma empresa que vai te falar diferente. É verdade. Então, como é que você sai da retórica para de verdade começar a viver isso, experienciar isso? E eu acho que aqui você precisa materializar cada ação e o porquê de cada ação. Tem uma frase que eu gosto muito e a gente usa muito lá no GPA, de um livro, vou me esquecer o título aqui agora, mas que é um ex-CEO da AON, que ele fala o seguinte: existem 2 tipos de pessoa dentro de uma companhia. Aquelas que trabalham para ajudar o cliente e aquelas que trabalham para ajudar quem ajuda o cliente. Uhum. A mentalidade de ter o cliente no centro e entender, principalmente num contexto de escritório, que a gente vive para servir a loja, que a gente vive para servir a ponta, é transformador. Porque a partir desse momento, não só você facilita a vida da loja, mas você começa também a ensinar a loja a ser cliente e viver uma experiência de ser bem servido pela sede. O Sam Walton falava, né, quer que seu cliente, quer que seu colaborador cuide bem do seu cliente, cuida bem dele. Cuida bem dele, exatamente. Porque ele precisa ter essa experiência de ser bem cuidado. E a gente foi trabalhando muito e vem trabalhando muito na questão de ouvir o cliente. O que é importante para ele? Porque, de novo, não pode ser uma cultura que dita para o cliente o que como ele vai ser tratado, como ele vai ser cuidado. A importância de conhecer bem o seu cliente só vale a pena se você estiver disposto ao ouvi-lo, a se moldar à necessidade dele. Exatamente. E é isso que a gente tem feito. A gente começou desde abril do ano passado. Primeiro, a gente foi fazendo listening groups por categoria. Então, era muito importante para a gente entender, principalmente para as áreas de perecíveis, qual era a percepção desse cliente com relação ao perecível do pão de açúcar. E aí a gente trazia o time comercial, trazia o time de varejo e trazia os diferentes clientes para ouvir como é que é a sua experiência no hortifruti, como é que é na padaria, como é que é no açougue, e por aí vai, para que, antes de mais nada, a gente tivesse um feedback claro sobre aonde estávamos. E dali partiu... Ou seja, o diagnóstico. O diagnóstico. Né? E dali partiu a estratégia, que não era uma estratégia, e esse é um outro aprendizado que a gente tem crescido cada vez mais, que não era um aprendizado de um plano de ação que viria da área do cliente, e sim da companhia como um todo. Porque a experiência que o cliente recebe ao final, na ponta, na loja, ela nada mais é do que a consequência de tudo que aconteceu até então. Então, tem sido muito prazeroso. E uma outra coisa que a gente tem feito, que realmente um programa que a gente chama de Viva Loja, né? A gente está trabalhando com uma estrutura de trabalho híbrido, onde a gente trabalha no escritório até quinta-feira, de segunda a quinta, e na sexta é o que a gente chama de Viva Loja, é onde você vai para a loja. E aí você pergunta, puxa, está sendo tão bom aqui, porque não é só o comercial que vai para a loja, ou a logística que vai para a loja. A gente está tendo o financeiro indo para a loja, entendendo como ele pode facilitar, né, o processo e a burocracia. O pessoal de tecnologia indo para a loja, entendendo como é que a gente pode agilizar processos com automação e fazer com que a experiência do cliente seja mais ágil. Pessoal do jurídico, foi tão interessante. Pessoal de compliance, pessoal de segurança alimentar. Então, isso tem se tornado um DNA. E eu acho que, com a segunda parte da sua pergunta, é o que eu trago, é o que eu aprendi. Eu acho que eu não consigo conviver com uma organização que não tem verdadeiramente essa preocupação e principalmente a humildade de aprender com o cliente e estar disposto a mudar e resgatar. No pão, principalmente, Rodrigo, o pão tem uma história de ser referência em atendimento, de ser referência em qualidade. É verdade. Que
por N razões, foi se deteriorando nos últimos anos. A gente precisa resgatar esse DNA que já é dele, pertence a ele, é reconhecido pelos clientes e a gente precisa dar isso de volta para o cliente. É isso que está me dando muito orgulho desse time, porque eles estão conseguindo fazer isso e a gente está conseguindo ver nos números isso. É legal porque você contando, né, fica muito claro que você começou pelo alicerce, né? Ou seja, projetos mais... os projetos essenciais, os KPIs essenciais. Agora eu boto cliente no centro de fato, né? Boto colaboradores para ir lá na loja entender a dor, né? Isso é muito legal, porque deixa de ser uma coisa teórica, entre aspas, e passa a ser uma coisa na prática. O cara tá lá vendo o que está acontecendo e imagina o quanto de insight deva sair disso, né? Para construir esse novo, vamos dizer assim, esse novo modelo do pão. Isso aí. Né? E resgatar essa coisa do atendimento e tal, que, né, sempre foi muito bom, mas sempre tem que melhorar, né? Porque o cliente mudou. Por falar em cliente mudou, a gente teve a pandemia e muita gente migrou para o online, né? Forçadamente e tal. E agora, o online deixou um legado, né? As pessoas que não compravam no online antes, hoje compram. Né? Como é que é essa estratégia no pão? E qual futuro você vê para as lojas físicas? Você acha que a loja física de supermercado ela segue no modelo como ela está? Ou o comércio eletrônico vai ocupar um espaço maior no dia a dia dos brasileiros? Rodrigo, aqui eu acho que é o seguinte, cada vez mais eu não acredito nessa divisão de canais. E sim... de que quem mudou foi o cliente, e ele realmente mudou. Os paradigmas que a gente tinha no Brasil, que já tinham sido, de uma certa forma, superados nos Estados Unidos e na Europa, com relação à compra digital, e principalmente a compra digital alimentar, estão cada vez mais caindo. Só que existe uma realidade também muito grande com relação à importância da loja física. Então, respondendo bem pragmaticamente a sua pergunta com relação à loja física, eu acho que a loja física não só se mantém, mas como ela cresce. Porque a experiência de uma loja física, o cliente gosta, ele tem prazer. Eu tenho vários amigos que eles querem ir lá, ele quer tocar, ele quer ver, ele quer ver a novidade. Porque quando você compra online, geralmente você compra a sua lista e você é menos exposto a novidades. Né? Então, a experiência da compra física é muito boa. Segundo ponto é ver o comportamento. E aí deixa eu te falar com dados. O nosso e-commerce pós-pandemia continua crescendo, mas com uma diferença. Primeiro desafio que nós temos é como rentabilizar esse negócio. Porque durante a pandemia, não só não se tinha opção, mas certamente foi um crescimento abrupto, acelerado, que estava focado único e exclusivamente naquele primeiro momento em sanar uma necessidade imposta pela pandemia para que os clientes pudessem ter acesso ao produto. O que se viu rapidamente, e aí não é só no setor alimentar, em todos os setores, é que quando você botava esse P&L de pé, você via que ele era extremamente deficitário. E a coisa comprometia o potencial futuro desse canal. Portanto, nós tivemos que fazer algumas adaptações. Não que o cliente perceba, mas exatamente no back para que a gente possa continuar servindo o cliente agora cada vez melhor. E aí a gente tinha que, de novo, aprender com o cliente. Como é que a gente aprende e que de verdade, qual experiência de verdade ele quer? Primeiro aprendizado, certamente para a gente, é que ele gosta de uma experiência híbrida. O que eu quero dizer com isso? Que nas nossas vendas de 1P do digital, 50% dessas vendas são no modelo clique e retire. Então ele começa a experiência no digital, mas quer ir buscar na loja. E quando ele busca na loja, ele, by the way, compra mais um negocinho, vou lá ver a loja e compro mais alguma coisa. Então, não dá para assumir que esse cliente quer uma experiência única e exclusivamente online. O segundo ponto era entender como a gente completava
para aqueles outros clientes que queriam uma venda unicamente online. E aí foi as adaptações de diferentes tipos de clientes. Você tem um cliente que quer comprar uma cesta maior, e aí, portanto, ele não tem necessariamente uma pressa de urgência de entrega, mas sim uma preocupação no fulfillment do pedido como um todo. E aqui você tem um modelo de entrega. Você tem um outro tipo de cliente que quer uma entrega mais rápida, geralmente com uma cesta menor, mas que para ele é importante ter esse produto esse dia, nesse mesmo dia, no máximo no outro dia de manhã. E você tem o cliente express que, cara, eu preciso que é disso agora, aqui em meia hora. Tipo, acabou aqui. Acabou, estou cozinhando, tenho que fazer o almoço, preciso do óleo, eu preciso de uma Coca-Cola, whatever. Eu preciso de alguma coisa e eu preciso agora. E aí a nossa estrutura de loja se torna tremendamente estratégica para isso. A gente saiu de um modelo durante a pandemia que toda a nossa, a nossa entrega saía de um único local, que era o CD, para um momento onde hoje a gente está praticamente fechando o CD e tudo sai da loja. E por que isso é importante? Porque é importante porque é mais barato, porque eu estou mais próximo do cliente final. As nossas lojas de proximidade se mostraram tremendamente estratégicas para o modelo Express, porque elas estão inseridas no bairro, então elas podem atender esse cliente com muito maior agilidade e, de novo, com custo de frete muito mais baixo. Porque está ali pertinho, né? Porque está ali, né? E, em contrapartida, a gente aproveitou e para engajar a cultura para criar ou quebrar o paradigma de competição entre on and off. Ou seja, a loja não pode ver a venda digital como algo que atrapalha ele ou ela a entregar a meta de venda, superar, né? A gente viu muito isso de que as lojas físicas não queriam de verdade promover. Ainda tem por aí. O que a gente passou toda a venda digital para a loja. Então, o gerente da loja, o time da loja tem o maior interesse de fazer essa venda e de que essa venda saia da sua loja, porque essa venda contribui e agrega valor para essa loja. Dele. Então, quebrou isso, né? E, obviamente, o P&L mudou, porque eu já tenho a loja lá, já tenho a estrutura, já pago pelo quadro de pessoas, pelo o estoque já está lá, está tudo lá, né? Eu não preciso carregar um estoque separado. E isso a gente conseguiu virar o modelo de um canal de vendas segregado e deficitário para um único canal de vendas integrado com lucratividade. Isso tem sido crítico para a nossa expansão. A gente quer continuar crescendo, a gente acredita que o nosso cliente quer continuar usufruindo disso e vamos principalmente avançar numa barreira que o Brasil ainda tem, que é a compra digital de perecíveis, que existe ainda esse paradigma da crença de que eu vou trazer qualidade e o cara que está lá fazendo a seleção dos produtos de verdade me representa, portanto ele vai ter o cuidado de pegar os melhores produtos. E a gente está realmente trabalhando muito forte para que os nossos clientes percebam isso. Para que eles consigam entender que sim, a pessoa que está lá... Eu já vi isso acontecer na loja. Né? E eu vejo o cuidado. Exato. Né? Das pessoas. Eu já percebi isso na loja. O cuidado da pessoa escolhendo ali as mercadorias e colocando no carrinho. Provavelmente eu concluí na época que era um delivery, que era alguma coisa que ia para um delivery. Marcelo, quando você entrou no GPA, você recebeu essa missão... Né, de fazer o GPA, o Pão de Açúcar, voltar a ser a referência no mercado premium. Né? Você já falou aqui um monte de ações que vocês fizeram, que são geniais. Como é que está esse plano em caráter geral? Assim, o que você pode trazer para a gente? Como é que essas coisas todas estão impactando de fato nessa missão? A construção desse plano eram em alguns pilares. Ele passava por uma experiência de loja e aqui experiência de atendimento, de serviço. Um dos maiores detratores que nós tínhamos no NPS era a questão de experiência de fila. E aqui foi trabalhando realmente cada um dos pontos de dores para
poder resolver. E aí a gente começou a trabalhar. Por exemplo, fila, a gente treinou absolutamente todos os colaboradores de pisos de venda para aprenderem a operar o caixa. Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender que a gente está ali para o cliente. Então, eu não posso estar num ambiente onde eu só reabasteço a prateleira. Eu estou ali para o cliente. Se ele chegar um momento de pico de fila que você precisa parar o que você está fazendo para aliviar essa dor do cliente, é isso que a gente vai fazer. Um outro ponto importante com fila foi a ampliação dos self-checkouts dentro das nossas lojas. Isso foi legal. E é impressionante quando você coloca o self-checkouts, o que isso acontece no seu NPS. E a gente percebe isso quase que instantâneo, porque, de novo, você tem compras distintas dentro de um mesmo espaço. Vai ter gente que vai fazer a compra do mês, como tem gente que está ali pegando um sanduíche e um refrigerante na hora do almoço. E você não quer ficar numa fila grande com um cara com um carrinho cheio. Então, ter dado essa opção, essa alternativa tem ajudado muito. Segundo ponto foi a obsessão pelo perecíveis, né? Quando você olha o pão, ele é reconhecido e ele tem esse DNA desde a sua origem de excelência em perecíveis. E a gente quer retomar isso, a gente tem tido um cuidado muito, muito grande com os nossos fornecedores. Temos um trabalho e com relação até em termos de sustentabilidade, mas da qualidade, que é um programa que a gente chama de qualidade desde a origem, que a gente começa a trabalhar esse fruto, esse produto lá no fornecedor, desde o processo de plantio, para que a gente possa garantir a qualidade que eventualmente vai chegar no supermercado para o cliente. Nós temos trabalhado muito grande em resgatar áreas específicas como açougue, a nossa padaria é referência, e um ponto importantíssimo, que é imperceptível para o cliente quando você faz bem, mas muito perceptível quando você faz mal, que é a disponibilidade da prateleira no cliente, para o cliente. É verdade. Então, isso tem sido uma obsessão estratégica nossa. Nós temos conseguido, e aí com muita parceria dos nossos fornecedores, que têm sido baita parceiros nossos, reduzir a ruptura em loja para níveis recordes da empresa. E aí a gente consegue, é quase que natural, é o óbvio, mas o óbvio funciona, de você reduz ruptura, você aumenta a venda. Você reduz ruptura, você aumenta volume de venda. Agora, é fácil dizer, muito difícil fazer. Porque são muitos detalhes. Mais de 16 mil SKUs. Isso que eu ia falar, é muito produto. Um baita desafio. E, de novo, a gente tem um time de craques que estão trabalhando nessa cadeia de supply chain que garante o fluxo da mercadoria desde o fornecedor até a ponta de gôndola, garantindo que o nosso cliente, independente do horário que for, do dia que for, ele consiga preencher toda a sua lista de compras uma vez que ele vai no Pão de Açúcar. Você sabe que você falando agora, eu estou fazendo um clique aqui, né? Eu tenho reparado isso, né? No pão que tem lá perto da minha casa, onde a gente frequenta, eu tenho reparado isso. E outra coisa, outro dia, você falou do self-checkout, outro dia aconteceu exatamente isso comigo. Eu entrei para comprar 2 bebidas, né? E aí tava cheio, todos os caixas funcionando. Agora eu entendi por quê. Agora eu sei, porque eu fiquei pensando, como é que eles têm tantas pessoas para caixa? Agora eu entendi por quê. E eu passei lá em 5 minutos no self-checkout. Tinha uma funcionária ali para te ajudar, né? E cada vez mais a gente vai se habituando com a tecnologia. Daqui a pouco, talvez nem precise dessa pessoa ali. Em 5 minutinhos eu estava fora da loja. É isso aí. Então, assim, como consumidor, e é muito legal saber desse bastidor, porque agora eu entendo essa jornada, né, que eu mesmo passei esse final, agora no feriado, no Pão de Açúcar lá do Guarujá, no Jequitimar. Eu entrei lá e pá! Rapidinho saí com as bebidas e fui embora, assim, feliz da vida, porque não perdi o tempo com a família e não perdi o tempo da praia. É isso aí. Então, acho que tá no caminho certo, como consumidor. Marcelo, você é um cara assim que tem muita ideia, muita coisa. A gente está se conhecendo hoje, mas já estou tendo claramente essa impressão.
Como é que você inspira a sua equipe para atingir todos esses resultados? Porque eu fico imaginando, me corrija se eu estiver errado, né? Vocês estão passando por um processo de adaptação, de mudança cultural, de mudança de KPIs, de mudança de projetos, de mudança... E é importante que as pessoas façam esse clique. Exato. Né? Porque sem elas, imagino que nada vai acontecer. Como é que você inspira essa galera? Como é que você faz essa galera vir junto com você? Eu tenho um mentor que tem uma frase que eu gosto muito, que é "the few but the best". Então, o processo começa em garantir que você tem o melhor time. Uhum. E por mais pragmático que isso seja, é muito importante, principalmente numa empresa como o Pão de Açúcar, que está no meio de um processo de turnaround. Dito isso, e de posse do melhor time que você pode ter, tem um ponto que é fazer que essas pessoas acreditarem que são as melhores e que podem fazer o melhor. O fracasso também é viciante, bem como a vitória é viciante. E quando você está há muitos anos só perdendo, por melhor que você seja, é difícil encontrar a crença, a inspiração para ir de novo e lutar, e ir lá e fazer a coisa. Mas uma vez criando essa crença, eu tenho o terceiro passo para mim, que é a transparência absoluta. A gente às vezes confunde liderança só como algo motivacional que esconde das pessoas a realidade dura que todos precisamos saber para ter clareza do que precisa ser feito. E essa transparência com foco, ou seja, menos coisas, um acompanhamento absurdo e aí muita intensidade no que precisa ser feito, traz, por natureza, resultados. E aí, quando você vai focado, trabalhando esses resultados, e você começa a perceber que é o que a gente está nesse momento agora no Pão. A gente passou por um momento de olhar para o espelho e entender quão difícil a coisa estava, sentar, abrir mão de muita coisa e focar muito em pouca coisa. E aí, muito trabalho, realmente cabeça baixa e trabalho. Suor. E agora a gente começa a entrar no momento onde as pessoas começam a ver o fruto do seu suor dando certo. E aí é um momento de maior engajamento para mim, porque é quando as pessoas não só estão ali por crença, mas estão ali porque estão vendo o fruto do trabalho. A gente teve um processo bastante desafiador, mas de trazer uma cultura de meritocracia que ia celebrar muito essa entrega, de todos trabalhando juntos. E aqui eu acho que é esse engajamento, que é um engajamento real, não é um engajamento utópico, onde a gente está lá celebrando e a empresa indo para baixo. E o que eu tenho percebido e tenho aprendido muito com eles é exatamente que vale a pena ser transparente, vale a pena ser muito claro com relação à direção, vale a pena ouvi-los. E eu tenho, uma vez por mês, um período que a gente chama de café com o presidente, onde a gente recebe gente de todas as áreas. E é um privilégio que você ouve muita experiência boa, mas mais do que para mim, é quando eles começam a se conversar entre áreas eles. E aí ver a conexão de que um pode ter com o outro e ver como é que seria e pode ser muito melhor se eles trabalhem juntos, e como é que eles trabalham juntos, e como é que um pode dar suporte ao outro. E eu acho que esse é um engajamento onde a pessoa, sim, começa com uma crença numa direção, mas depois ele começa a ver realmente a coisa se materializando e, portanto, confirma que o que está sendo feito é correto, e aí o engajamento vem cada vez maior e mais natural, e aí realmente as pessoas se tornam promotores do projeto. Se sentem de fato parte, né? Internalizaram aquele projeto como sendo delas também. Exatamente. Isso é genial. Exatamente. Marcelo, onde é que você busca inspiração
né, para tanta coisa, para né, mexer em tantas áreas, em tantas coisas que são delicadas, em se manter concentrado. Onde é que você busca essa inspiração? O que você faz para se inspirar como líder, como CEO? Eu tive o privilégio de ter algumas pessoas muito importantes durante a minha vida, não só a minha carreira. A principal de todas, meu pai. Meu pai era um pastor evangélico no Rio de Janeiro, e ele era um pastor de igrejas muito grandes, 2, 3 mil pessoas. E eu vi e tive o privilégio de conviver com ele por bastante tempo. E tem 2 pontos. Um era o interesse genuíno em pessoas e o cuidado genuíno sobre pessoas, aquele altruísmo de realmente querer cuidar de pessoas. Eu me lembro que toda a parte da tarde, de manhã ele recebia as pessoas no escritório dele, na igreja, e de tarde, e assim, pontualmente, não tinha nada que tirasse ele ia visitar as pessoas ou no hospital ou em casa, e algumas, eu tive o privilégio, né, de várias dessas tardes ir com ele, ele sempre me levava. E você vê o impacto de fazer o bem e por nada no outro, e quanto que isso era importante. E foi interessante que quando ele faleceu, eu estava nos Estados Unidos, vim e fiquei, depois do velório dele, sepultamento dele, eu fiquei com minha mãe. E aí a gente, andando no Rio de Janeiro, de repente parava alguém para falar com a gente, falava de coisas que ele tinha feito, que a gente nem sabia, porque não era sobre falar o que você está fazendo, era sobre fazer porque você acredita que aquilo era o certo. Então, esse foi um legado que ele deixou marcado na minha vida e vai ficar para sempre, do interesse genuíno na pessoa e não só olhar para a pessoa como uma ferramenta para a entrega de resultados. No profissional, lá atrás, eu tive um ensinamento muito grande de 2 pessoas. Uma me ensinou o que não fazer e outra me ensinou o que fazer. Eu estava já no Walmart e como estrangeiro trabalhando lá, você tem que estar aquela coisa do tempo todo se provando, você tem que estar acima da média. Isso foi uma baita escola, porque você tem que estar ali trabalhando. Para tirar 150%. Tem que ser 150%, exatamente. E tinha um cara, esse eu não vou mencionar o nome, que eu queria muito entrar no programa de trainee para diretores. E era super concorrido, porque como a expansão na Inglaterra era muito baixa, eles se davam o luxo de ter um programa extremamente restrito, muito, muito duro, para pegar realmente os melhores de classe, eles podiam se dar a esse luxo. E eu batendo na porta, me dá uma chance, eu quero. Um dia esse cara deve ter enchido o saco de mim, me chamou no escritório dele e falou assim: Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você chegou no seu limite. Olha. Você não vai subir, você não vai crescer mais. É isso aqui que tem para você. Se você não quiser, vai embora, basicamente. Uau. Cara, aquilo foi, sabe, uma balde de água gelada. Mas eu permaneci e não sei por que, cargas d'água, eu não tenho nada a ver com isso, mas não muito tempo depois esse cara sai. E entra um outro diretor, esse sim eu posso falar, chamado Kevin Prince, que é um cara que eu guardo no coração pro resto da vida, que não poderia ter sido mais diferente. Era um cara que olhou para mim e falou: cara, você tem um baita potencial. E deixa eu te falar. Aí eu aproveitei: Kevin, deixa eu te falar, cara, eu quero muita oportunidade. Você não tem que me passar. Eu quero a oportunidade de concorrer. E esse cara abriu todas as portas de oportunidade para que eu pudesse fazer o programa. E entrar no programa por mérito e passar no programa por mérito. Mas era engraçado porque quando tinha coisas novas, temas novos, e ele sempre me chamava
vai lá você. A gente brincava, eu falava assim, cara, volta para casa, deixa que eu toco a loja, que eu queria a experiência. E ele me dava a linha. E esse cara, eu tô hoje aqui porque esse cara me deu uma oportunidade. Porque esse cara olhou para esse estrangeiro e falou, aí tem o potencial. Aí tem um potencial e eu não vou deixar que a origem dele seja fator determinante para que ele não tenha acesso à oportunidade. Isso, de novo, foi muito importante para mim, marcou muito para mim, porque foi o olhar atento ao outro com capacidade e dando acesso a esse outro. E aí deixa o outro se mostrar, se provar. A gente tem conhecido, Rodrigo, tanta gente boa no GPA, à medida que a gente está fazendo esses cafés, à medida que a gente tem toda a rotina de follow-ups desses projetos, porque daí para cada um desses projetos tem um líder responsável. Eu me lembro, um mês atrás, o diretor de manutenção tinha feito uma operação no joelho e, portanto, veio um rapaz do CD representá-lo. Quando ele acabou de apresentar, ficou todo mundo assim, uau, de onde veio esse cara? Olha, que legal. De onde veio esse cara? Pô, esse cara, temos que dar pista para esse cara voar, porque ele era fantástico, né? E estava escondido em algum lugar. Então, acho que o nosso papel enquanto líder é um pouco disso, de ser caça-tesouros. E procurando essas pérolas, procurando esses diamantes. E dando essas oportunidades. Mas é fantástico, fantástico. Marcelo, eu ficaria com você aqui mais horas conversando, porque você é um cara realmente que tem muita experiência e deixou aqui pra gente muita coisa legal. Quero te agradecer por ter vindo aqui de coração. É um dos episódios que eu mais aprendi em todos que a gente fez aqui no Experiências Extraordinárias. Super obrigado. Rodrigo, muito prazer. Eu também adorei poder estar aqui com você, batendo esse papo. É sempre um prazer poder compartilhar experiências. E eu acho que, ouvindo você ali, para mim, eu sou um exemplo vivo de pessoas acreditarem e não se deixarem que a sua realidade atual coloque um chipzinho negativo na cabeça dizendo que não dá. E sim que a gente pode ir atrás dos nossos sonhos, realizar nossos sonhos. Então, obrigado pela oportunidade de compartilhar também. Eu que agradeço mais uma vez. Uau! Que fera! Eu falei no começo, né? Eu já previa que o papo seria muito bom. Se vocês gostaram, deixa o like, é importante para nós. Compartilha esse episódio. Olha quanta coisa legal o Marcelo deixou pra gente aqui. Fiquem bem e até o próximo episódio.